Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. Meu nome é Vitor Vidal e hoje nós vamos falar sobre a ordem das disciplinas. Será que existe uma ordem natural e comprovada ao longo dos séculos de se progredir na vida intelectual e de dar os passos na própria educação, na sua autoeducação? É isso que nós vamos ver hoje aqui, com muita calma e com muito cuidado, né? Sempre alertando para os vícios que isso pode trazer e para os benefícios. Vamos lá? Abre aspas. Um homem que no meio de uma multidão de livros não segue um método e uma ordem de leitura estaria como andarilho sem rumo na densidão de uma floresta, perdendo o caminho do itinerário reto, corroborando a escritura, ainda sempre estudando, nunca alcança o saber. Hugo de São Vítor, tá certo? Pessoal, qual que é a ideia de expor aqui a ordem das disciplinas? É atendendo a uma necessidade de uma demanda, atendendo a uma demanda do nosso tempo, tá? Por vários motivos, mas eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre esse tema tão importante. Não estou querendo dizer que ai meu Deus, meu podcast é especial. Não. É porque eu acho que o benefício que esse tema traz, ele é muito elevado, e a paz que esse conhecimento sobre a ordem das disciplinas traz são muito grandes, né, quando comparado à frequência que isso é propagado por aí, não é? Eu acho que isso é proposital por parte daqueles que se vendem como mentores intelectuais e tudo mais. Mas qual que é a ideia? A ideia hoje aqui é o seguinte. Primeira coisa, ao contrário do que muita gente pensa, isso aqui, a ordem das disciplinas, eu estou toda hora trocando aqui, eu vou trocar, porque é ordodisciplina, né? Mas assim, a ideia não é estabelecer uma espécie de lista ordenada de obras que você tem que ler, porque se você não ler, você não vai alcançar o conhecimento e a cultura, a sabedoria. Não, a ideia é ordenar os estudos. Olha a diferença, tá? Para isso, nós vamos nos basear em Santo Tomás de Aquino. Na parte explícita, em que Santo Tomás fala sobre isso, e na parte implícita, com base nos seus próprios escritos, nos seus conselhos e tudo mais, tá bom? Existe sim uma ordem de estudos, tá? Por assunto. A gente vai destrinchar isso aqui. É bem mais amplo, mas também é bem mais complexo e sutil do que as pessoas imaginam, tá bom? Não é uma mera lista de disciplinas que você tem que bater uma por uma e dar check na sua lista. Isso não existe. A gente vai ver, inclusive, que isso não faz sentido dentro da ordem, da lógica da ordem das disciplinas. Mas qual que é a demanda do nosso tempo hoje? Hoje, o realizar, o terminar, né, o finalizar ali, dar um check na sua lista, e assim, as aparências, elas importam muito. Eu tô falando isso, obviamente, isso é ruim, né? Mas hoje importa, assim, as pessoas se importam muito com isso, né? Elas se importam menos com o que elas são, né, e mais com o que elas se parecem. Esse efeito no Brasil é muito grande também, né? No Ocidente como um todo, mas no Brasil em particular. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, esse é um dos motivos, eu digo isso sinceramente, assim, de todo o coração. Eu converso muito com a minha esposa também sobre isso. É um dos motivos pelos quais, ou melhor, um dos pequenos motivos, né? Que eu nunca, assim, eu pretendo nunca, eu vou resistir até o último minuto, migrar para o podcast em vídeo. Eu realmente acho que o podcast em áudio, ele é muito mais proveitoso, né? Como o próprio Aristóteles dizia, a audição, ela é o sentido mais abstrato de todos. Então, às vezes, para comunicar ideias é muito bom. E a visão, como hoje está tudo muito apelativo, né? Acaba viciando as pessoas, de certa maneira, né? Por mais que o conteúdo seja denso, sejam vídeos longos, não me parece tão benéfico, não me parece tão adequado, não parece tão adequada assim, a estrutura da sociedade hoje, a maneira como a psique das pessoas tem se desenvolvido aí ao longo dos anos. Então,
A ideia de trazer essa ordem das disciplinas é atender uma demanda em contraponto a essa demanda, tá? Ou melhor, atender essa demanda em contraponto com a tendência mainstream dos nossos dias hoje, que é a tendência de redes sociais, né? A tendência de, você nunca leu tal livro, tem que ler. A tendência de ler quantidade de livros, né? Quantas pessoas se importam com isso, né? Olha, eu li tantos livros, tantas páginas hoje e tal, ou assim, no ano e tal. E ao contrário, assim, o contrário do que as pessoas imaginam, a quantidade, ela é sim importante. Ela é importante sim, mas quando mediada pela qualidade, tá bom? Então, não adianta você falar que leu a obra completa do Charles Dickens, quando eu te perguntar assim, me conta a história. Eu vou te dar 5 minutos para você me contar a história do David Copperfield, 5 minutos para você me contar da Canção de Natal, 5 minutos pro Conto de Duas Cidades, 5 minutos pro Oliver Twist, 5 minutos pro Great Expectations, e depois a gente faz o apanhado do que você acha da obra dele. Muitas pessoas que já leram Charles Dickens, elas não vão saber fazer esse resumo. Elas vão lembrar de coisas estereotipadas, né? Por quê? Elas focaram em terminar as obras e não em conhecer, se aprofundar, prestar atenção nessas obras. Então a ideia da ordem das disciplinas, analogamente ao que acabamos de falar com respeito a Charles Dickens, nesse exemplo fictício, analogamente estender isso a todo o corpo de disciplinas do conhecimento humano, tá certo? De maneira que a gente desvicie um pouco o intelecto e traga mais paz às pessoas que estudam. Uma coisa que poucas pessoas falam é que muitas pessoas que decidem trilhar o caminho da vida intelectual, da vida de estudos, né, o caminho de ser um bom mestre, essas pessoas sofrem muito. Algumas pessoas honestas, bem intencionadas, elas acabam padecendo muito no meio dessa cultura imediatista. Porque de uma pessoa ela ouve uma coisa, você já leu tal livro? Aí ela não leu. Aí ela vai outra coisa, você já sabe latim? Não sei latim, só sei o básico de latim. Aí ela vê outra pessoa que sabe francês. E assim por diante, né? Ela ouve aqui o podcast, às vezes interpreta algo errado e acha que tem que saber a metafísica aristotélica e tal, assim por diante. Isso tudo tem uma ordem, pessoal. E infringir essa ordem inevitavelmente trará, no mínimo trará retrabalhos para você. Trará perda de tempo, no mínimo, quando não traz estragos, de fato, distorções, né? Até deformidades na própria personalidade, tá certo? Então, ao contrário do que muito se pensa, a ordodisciplina, ela na verdade é uma libertação, e não uma prisão, tá? Então, a ordem nos estudos, né, de você progredir das disciplinas como deve ser feito, ela evita perturbações extremas, evita ansiedade, tá? Dos próprios estudantes, dos professores também. Muito, graças a Deus, muito tem se falado sobre educação clássica, e muitos professores têm enveredado para a educação clássica, graças a Deus. Isso aí é pura providência. Mas, às vezes, ocorre uma espécie de inversão, né? Carroça na frente dos burros, né? E a pessoa, às vezes, ela não se preocupa mais com a própria formação, ela preocupa só em dar check para falar que leu, para falar que está preparada, e ela já se julga pronta para ensinar coisas que não estão na alçada dela ainda, porque ela não viu, ela não entendeu direito. Então isso gera ansiedade, gera assim, um esforço para manter, às vezes... Nossa, eu vejo muito no Instagram. Depois que eu voltei para o Instagram para ter o Papo Clássico, né? Que inevitavelmente é uma plataforma para distribuir o podcast. Nossa, como eu vi isso, né? Existe um esforço das pessoas, principalmente com aqueles que são muito grandes, né? No Instagram. Um esforço de manter as aparências, né? Um esforço de manter a aparência de saber, né? O apelo estético. E isso é extremamente danoso à vida intelectual, tá bom? Então, a ordem, ela evita esse tipo de coisa, tá? Então, porque ela, obrigatoriamente, vai te dar paciência, vai te forçar a ser paciente, ela vai alimentar a sua paciência,
Ela vai fazer com que você foque nas obras, tá? Foque em entender a mente daquele que está escrevendo aquele livro para você, principalmente no caso da filosofia. Tá? E ela vai manter sempre a honestidade, a humildade do estudante, tá? Que não vai se ver obrigado, né, a dizer que sabe algo que não sabe, que leu algo que não leu, ou a lecionar algo que não domina, né? Cara, isso pra mim é o pior. Pessoas ensinando coisas que não dominam. Inclusive é uma coisa que eu tenho muito cuidado aqui no podcast, né? As coisas que eu não domino, eu não trago. Assim, tanto que os temas aqui eles são sempre temas que eles funcionam como uma espécie de alavanca para as pessoas, né? Uma indicação de um caminho. Nunca eu vou falar assim, olha, teremos aqui uma aula sobre tal coisa que eu não domino, né? Existem temas que eu domino, tem temas que eu não domino. Então, não é assim que funciona. A gente tem que manter essa honestidade. Eu graças a Deus recebi esse conselho uns anos atrás, de várias pessoas, e foi muito proveitoso para mim, né? Claro que nós sempre lutamos contra isso, contra essa ansiedade e tal, mas quanto mais você segue a ordem dos estudos, quanto mais você se mantém fiel àquilo que você sabe que tem que fazer, se mantém fiel à trilha que você sabe que tem que percorrer, antes de chegar naquele lugar que você acha que é o máximo, né? Mais paciente você fica, mais tranquilo, né? E, paradoxalmente, mais rápido você trilha e com mais eficiência e mais qualidade, tá bom? Então, meus amigos, a ideia aqui hoje, pra gente começar, não é falarmos detalhadamente sobre cada disciplina, tá? Esse podcast vai ter 2 partes. Hoje a gente vai até a poética, a gente vai falar sobre gramática, lógica e poética. Gramática eu vou falar um pouquinho diferente do que eu falei lá no episódio 2. Poética também, vou falar um pouquinho diferente do que eu falei lá no episódio 4. Vamos falar mais sobre essas disciplinas dentro do bojo da ordem, perfeito? Então, a ideia é trazer como que é realmente necessário que haja uma hierarquia e um ordenamento dos estudos, tá bom? Aristóteles, né, pra gente começar aqui, Aristóteles dizia isso, né? Eu não lembro onde ele diz isso. Eu acho que é na metafísica. Não, eu acho que é na ética ou na metafísica. Eu não vou lembrar agora. Mas que é próprio do sábio ordenar. Tá? Então, o passo 1 da sabedoria é ordenar as coisas. Perfeito? E aí, isso de cara já é um remédio contra a desordem do mercado intelectual da internet. Tá bom? Sempre prefiram a discrição, a calma, a tranquilidade e a ordem nos estudos, tá? Porque é uma coisa que, assim, vai evitar vícios, tá? Cara, o que tem de gente que, por exemplo, pula a ordem e se vicia para sempre. A pessoa nunca mais consegue se ordenar de novo, né? A pessoa, por exemplo, ela não leu absolutamente nada, assim. Ela não tem uma vida de estudos ao longo do tempo que a leva a ler uma obra e... Não, vamos supor, ela pega e lê, sei lá, a República. Ela gosta de política, nossa, isso acontece muito na internet, né? Ela gosta de política e ela vai ler a Política de Aristóteles, lê a República, enfim, cara, lê algum outro tratado, lê o De Regno, do Tomás de Aquino, e ela já se acha apta a analisar toda a estrutura política do mundo de todos os tempos. Ela acha que achou a chave interpretativa da política, né? Sem estudar literatura, sem dominar a própria língua, sem estudar a gramática latina, sem estudar economia, sem estudar história, sem estudar filosofia, nada. Ela leu, entendeu? Então acaba que ela vicia toda a cosmovisão dela por causa do reducionismo do próprio hábito dela, né? Da própria moral, digamos assim. Então, a ideia é que a gente não tenha isso, tá? Então, olha, se você, cara, não se sinta apto a opinar e analisar todas as coisas só por causa de alguns aspectos que você já teve contato. Tenha calma com isso, é muito saudável, tá bom? O próprio Aristóteles também,
eu acho que isso aqui, eu também não anotei a referência aqui, já foi melhor, né, pessoal? Eu sempre anotava a referência aqui, mas o próprio Aristóteles dizia, eu acho que é na introdução do... não vou lembrar, mas é no início de algum livro, acho que, não sei se é do... não lembro. Aristóteles dizia que o ser humano ele é um animal de ciências e de artes, tá? O que nós vamos chamar aqui hoje de disciplinas são exatamente as ciências e as artes, tá bom? Como um todo, elas podem, sob determinado aspecto, se reduzirem a isso. Qual é a diferença das duas, tá? Ciências e artes. Quando alguém perguntar para você a diferença, o que você vai responder? Ou melhor, o que você pode meditar sobre isso, né? Você pode pensar, quando você estiver lendo alguma obra, você consegue perceber isso. As ciências, elas dizem respeito, primeiro, à operação do intelecto agente, tá? E nas ciências se busca o conhecimento do objeto de estudo como um fim em si, tá bom? Então a ciência ela busca o conhecimento daquilo de que se trata como um fim em si mesmo, perfeito? Então, por exemplo, a metafísica ela é o estudo do ente, mais precisamente do ente enquanto ente, tá? Estudo das formas, por exemplo, né? Das formas inteligíveis, dos entes e por aí vai. Então, você não vai usar esse conhecimento para algo, tá? Então a metafísica ela é isso como um fim em si. Eu quero conhecer porque isso é bom, é a verdade e aí por diante, tá? E aí extensível à biologia, química, física, por aí vai. Só que não vamos falar desses assuntos por enquanto, que é um caso mais complicado, tá? Então ciência é isso. As artes, elas já dizem ao que a gente pode chamar de intelecto prático, né? De certa maneira, a gente tem, sim, a parte teorética e a parte prática do intelecto, né? Claro que tem outra sutileza aqui por trás, de antropologia filosófica, mas vamos manter simples para facilitar. A arte, ela se destina à feitura de algo para um fim, tá? Então, a arte é quando você faz aquilo para um outro fim, ou você se aperfeiçoa no fazer de algo para um outro fim, tá? Existem as artes do agere, que é do agir. Agere é o verbo agir em latim, e do facere, que é o fazer, perfeito? As artes do agir são aquelas artes que fazem o ser humano agir bem, perfeito? Em prol de uma finalidade. Então você vai aperfeiçoando como você age para uma finalidade, que via de regra é aquilo que é bom. Então, um exemplo das artes do agere é a ética, tá? A ética é uma arte, de certo modo, tá? Claro que essas artes e ciências, pessoal, elas têm interseções e se retroalimentam, tá bom? Isso é só uma maneira de abordar. O arte, por exemplo, um exemplo do facere, são as artes servis, né? A pesca, por exemplo, a agricultura e aí por diante, né? Outra arte do facere são as artes do belo também. Algumas artes do belo, elas são feituras, né? Um quadro. Por quê? Elas são a feitura de algo para um fim. No caso da arte do belo, a finalidade dela é a beleza, tá? E aí a beleza tem um outro fim que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Lembremos aqui, tá? Qual que é a diferença das artes do belo para as artes servis? Ou melhor, das artes liberais para as artes servis. Tá? Essa é uma definição muito importante. As artes servis, elas visam o corpo ou se utilizam do corpo, tá certo? Então ela se restringe à matéria, de certa maneira, tá? Então a pesca, a agricultura, a medicina são artes servis, tá? A mecânica, tá? A marcenaria e por aí vai. A arquitetura também é uma arte servil, tá? A arquitetura é uma arte servil e arte do belo. E a arte liberal? A arte liberal, ela tem por fim a alma, tá bom? Então veja aqui a dualidade corpo-alma, tá? Então a arte liberal ela tem por fim a alma, o intelecto, mais propriamente dizendo, tá? Dentro das artes liberais, por analogia, podemos sim dizer que as artes do belo são também artes liberais, né?
temos as artes do belo, tá certo? Então só uma revisão rápida aqui. Pessoal, não confundamos, tá? Não confundamos aqui a ordem das disciplinas, toda a ordem das disciplinas com as 7 artes liberais, tá bom? As 7 artes liberais, elas usualmente no medievo eram associadas à educação do jovem. Então a formação do ser humano, né, passava pelo trivium e pelo quadrivium, perfeito? Já vimos aqui por alto, né? Vimos mais o trivium do que o quadrivium, mas vimos por alto como isso funcionava no episódio sobre educação, episódio 6. Se você juntar o episódio 1, 2 e 6, você vai ter uma boa ideia do que eu estou dizendo aqui. Mas a ordem das disciplinas, ela diz respeito, de certo modo, tá? Claro que tem uma interseção, porque o trivium e o quadrivium, principalmente o trivium, ele de certo modo, ele é permanente na vida de estudos, tá? A tríade lógica, retórica e gramática, ela de certa maneira está sempre presente, tá? Mas não se pode reduzir a ordem das disciplinas ao trivium e ao quadrivium. Por quê? Porque na ordem das disciplinas já se presume que há uma base de educação, tá certo? Mas não é que se presume também, é como se o trivium e o quadrivium, a educação do jovem, né? É como se as artes liberais elas fossem o início dessa jornada, tá? Porque, por exemplo, né, um dos pontos finais da ordem das disciplinas é a física, por exemplo, a física geral, né? Ou a teologia, né? Ou a política, né? A ciência política, esses assuntos, essas disciplinas não estão nem no trivium nem no quadrivium, perfeito? Então, deu para entender? É como se o trivium e o quadrivium fosse a ponta da corda, a ponta de uma corda muito grande, tá certo? Então, presume-se o trivium e o quadrivium, de certa maneira, na ordem das disciplinas, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para todos nós, tudo bem? A ordem das disciplinas aqui, o meu público-alvo que eu estou conversando aqui, é principalmente o conjunto de pessoas que tem sido exposto a uma multidão de conteúdos e acabam propendendo para algum tipo de disciplina sem sequer cogitar em passar por outra antes, ou fazer uma jornada até chegar à disciplina que você deseja estudar. É normal que haja uma curiosidade, uma propensão para alguns assuntos, tá certo? E a gente vai ver como isso se entrelaça, perfeito? É muito normal, isso é saudável pra caramba, tá? É muito saudável. No último episódio, no próximo, né, na verdade, que a gente vai dividir esse assunto em 2 episódios, eu vou falar também sobre a importância sobre como a desordem, entre muitas aspas aqui, pode servir à ordem nos estudos, tá bom? Que vai se fiar exatamente na curiosidade, tá certo? Na curiosidade não. Na curiosidade também, mas no desejar saber, tá certo? Não é a curiosidade como vício, né? É meio que o desejar saber, a curiosidade como virtude, perfeito? Então vamos lá. Esse é o meu público-alvo, né? Você que está me ouvindo, isso pode ser perfeitamente aplicável a você, tá certo? Qual que é a lógica da ordem dos estudos? Ou melhor, da ordem das disciplinas, e quais são os porquês, tá? Esse episódio veio depois dos 2 episódios de domínio da língua, propositalmente, tá? Porque é meio que uma extensão do que eu falei no anterior. Por isso que eu vou falar menos aqui sobre gramática, exatamente porque a gente já falou muito sobre isso, né? Mas, qual que é a lógica? Por que tem que ter uma ordem? E por que a ordem é a ordem que eu vou começar a falar aqui, tá bom? Prestem bem atenção. Quando você está estudando uma ciência, seja ela física, seja ela a poética, seja ela, a gramática, que é uma arte, né, na verdade, dentro de uma ciência, por exemplo, a física, né, a gente sempre parte dos princípios, tá, e das causas, ou seja, dos movimentos, né, das passagens de potência a ato,
Dentro desse campo de fenômenos que a gente está estudando, o Edmund Husserl, ele falava muito sobre... Bom, ele tinha um conceito de ontologia regional, né, que é meio esquisito, mas faz sentido. É meio que isso mesmo. Quando você está estudando esses fenômenos, né, numa ciência, você parte das causas e dos princípios para os elementos, depois pelas propriedades, pelos desdobramentos, pelas composições e subcomposições desses elementos, né? Então, da física, vamos assim, grosso modo, né? Você parte lá do fruto, da maçã que caiu da árvore, ou seja, disso você apreende que existe uma causa que gerou um efeito da maçã cair em direção à Terra, que é a gravidade. Depois você estuda o porquê da gravidade, você vai para os elementos. Entendeu? Então você vai dos princípios e causas para os elementos e propriedades. Entendeu? Então, dentro de uma ciência é assim que a gente estuda, né? No geral. Só que olha que engraçado. Quando se trata da ordem entre ciências, ou seja, quando eu não estou falando mais dentro de uma ciência, tá? Estou falando da hierarquia entre ciências. É o contrário. O saudável e o natural é o contrário. Tá? A gente vai do mais fácil, do mais assim, elementar, do mais evidente, claro, básico, para o mais obscuro, difícil e aí por diante. Tá? Que realmente, nessas alturas do difícil, do sutil, né, no nível das formas, né, não mais no nível da matéria, é onde se dão os maiores feitos, as maiores alturas do espírito humano, do intelecto humano. Entre as ciências, então, ao contrário do que entre aspas, intraciência. Tá? Esse é um princípio da ordem dos estudos, porque é mais natural. Tá certo? E por que isso? Ah, Vitor, tá bom, tá falando que é natural, mas por que é natural, entendeu? É natural por causa da própria estrutura do intelecto humano. O intelecto humano é diferente do intelecto dos anjos, né, e do intelecto de Deus, né? Ele é um intelecto discursivo, tá? Porque como o ser humano ele é matéria e forma, a gente poderia fazer um episódio só sobre isso, que é um assunto bem interessante, né? Os anjos, as criaturas angelicais, eles são pura forma. Então, para eles, o ser, a essência deles, radica num conhecer. Então, é meio que como eles são pura forma, eles não têm corpo, né? Não quer dizer que eles são meio que coisas, entidades que ficam por aí, igual essas fantasminhas de filme. Não, não. Eles são pura forma no sentido aristotélico, né? Ser, para eles, é meio que conhecer. Então, a inteligência daqueles que não têm corpo, ela não é discursiva. Ela é imediata, né? Eles apreendem as coisas por essência imediatamente, tá certo? De maneira perfeita e ordenada de imediato. O ser humano não. O intelecto humano, como nós estamos na matéria, e por consequência também no tempo, né? O intelecto humano, por natureza, ele é discursivo na maneira de apreender, né? Para quem quiser mais estudar melhor isso no futuro, saiba que isso está mais bem explicado no De Anima, de Aristóteles. Tá? De Anima, Aristóteles destrincha isso. Meio que São Tomás de Aquino ele dá uma introdução ao De Anima, de certa maneira, no comentário ao Peri Hermeneias, sobre a interpretação de Aristóteles. Tratando ali da maneira como o intelecto apreende as coisas, né? Como o intelecto funciona, né? Naquelas três partes. Meio que de modo sequencial, tripartite, né? Então, como há essa dimensão no processo de tempo, né? No processo de inteligir do ser humano, que não é intuitivo, né? Diferente dos anjos, que é intuitivo, é evidente, é imediato, né? Toda a ordem, né? De estudo, ou melhor, vai surgir daí toda uma ordem de estudos. O intelecto humano ele é discursivo, então ele precisa de uma sequência. Eu não consigo olhar para a situação, por exemplo, política do Ocidente hoje e aprendê-la de uma vez só, com todas as suas nuances e camadas e dimensões e nuances metafísicas, físicas, políticas, econômicas. Não consigo. Eu tenho que trilhar uma ordem dos estudos para que eu venha
a chegar nesse nível, tá? Beleza, pessoal? Eu acho que isso está claro, né? A própria estrutura do intelecto humano dita a ordem, dita que deve ter uma ordem. E essa ordem, ela foi, de certa maneira, estabelecida ao longo dos séculos, tá? E foi fixada, assim, de maneira contundente, né? Pelos filósofos medievais, tá? E antes da gente partir para a ordem de fato, para o início da ordem, tá bom? Que a gente já viu aqui que a ordem dessas disciplinas, né? Disciplinas, entenda-se por disciplinas, ciências e artes, tá? Antes da gente partir para a ordem, cara, eu queria falar uma coisa aqui que é meio off-topic, mas meio fora do script, mas olha só. Baseado no que eu disse antes, de que a quantidade de coisas que você lê, né, que não deixa de ser conteúdo, tá? Conteúdo verdadeiro, tá, pessoal? Não é, assim, uma coisa, tipo, não o infoproduto, que às vezes tem infoprodutos bons, tá? Ninguém é contra infoproduto aqui. Tem coisa muito boa na internet. Eu queria até fazer um episódio só sobre bons cursos que tem online, tá? Se é que é possível isso. Mas estou falando de obras, tá? De pensamentos, né? De conjuntos de obras e livros, de fato, tá? Como a quantidade ela é mediada pela qualidade, a gente tem que focar nisso, tá? Então, muitos hoje desejam ser mestres, né? A gente vê na própria Sagrada Escritura o alerta para aqueles que desejam ser mestres. É claro que o apóstolo ali ele está dizendo, se não me engano, é o apóstolo Tiago, e também o apóstolo Paulo também alerta sobre isso na carta aos Coríntios ou a carta aos Romanos, sobre a responsabilidade, tá? Então, cara, é verdade que você não precisa botar a carroça na frente dos burros, tá? Mas você precisa sim ter consciência da responsabilidade. Você que deseja ser mestre, eu também tenho esse desejo. Eu já tenho tido essa oportunidade de algumas maneiras, graças ao bom Deus, pela graça de Deus. Mas nós não devemos baixar o sarrafo da qualidade, tá? Se a pessoa ela deseja ser mestre, deseja ensinar, tá? Da maneira que ela realmente sabe que é o melhor, tá? Não podemos baixar o sarrafo, tá bom? Então, o que esperar do mestre? A gente não pode, veja bem, a gente não pode ficar aliviando um pro outro, tá bom? Ao contrário assim, a gente não pode ficar assim, jogando na cara, né? Assim, povo, tu nunca leu isso? Igual os marqueteiros de internet fazem, né? Tu nunca leu isso, cara? Pô, pelo amor de Deus, tem que ler isso, né? De uma maneira meio jogada, assim. Mas a gente tem que, nós que frequentamos, desejamos viver a vida de estudos, em busca da verdade, né? Desejamos ser mestres em algum momento, se é que não já somos, né? Já exercemos isso. Nós precisamos, né? Ou melhor, nós não devemos nos julgar com base nas circunstâncias atuais, tá? Por quê? Porque seria injusto com os grandes mestres do passado, tá? Então, sim, o parâmetro é sim Santo Agostinho, o parâmetro é sim Hugo de São Vítor, é sim São Tomás de Aquino, é sim Platão, é sim Aristóteles, Sócrates e por aí vai. É Boécio, é Duns Scotus, é sim, o padrão é sim nesse nível, tá? Então, se a gente tirar isso e ficar assim, não, porque você é professor, mestre, mas vai aos pouquinhos. Não é para ir aos pouquinhos, é para levar a sério, né? É claro que aos pouquinhos, ninguém tá falando que alguém que vai aos pouquinhos não leva a sério, mas a gente deve sim incentivar o alto nível entre os mestres e entre as pessoas que vivem uma vida de estudos, tá? E não dessa maneira viciada que se faz na internet, tá bom? Mas de uma maneira cortês e de uma maneira verdadeira, tá? Então a gente deve sim se ajudar nesse sentido. Poxa, cara, olha só, você tá querendo estudar isso aqui, você quer entender mais, sei lá, sobre a alma humana, antropologia filosófica, cara, estuda essa obra, tal. Aconselhe, se você já leu e você sabe a referência, compartilhe, tá? Compartilhe. Não caia na armadilha
de ficar retendo essas referências, tá? Compartilhar, assim, a gente precisa compartilhar isso, tá bom, pessoal? É uma maneira de a gente elevar o nível, tá? E percebam bem, muito se fala hoje sobre tal coisa, muito se fala sobre gramática, sobre trivium, sobre lógica. Cara, mas ninguém fala, quando se diz de gramática, ninguém fala sobre a língua, sobre uma obra, né? Quando se fala de gramática latina, ninguém fala da Eneida, das Metamorfoses, né? Ninguém fala, sei lá, de escritos em latim que são bons de ler, né, para um estudante inicial. Esses aqui que eu falei não são para iniciante, mas as pessoas percebam. Isso é até bom para identificar aquele que meio que só quer a superfície, só quer vender um curso, só quer falar que sabe, mas que na verdade não sabe. Ele só tangencia os assuntos e não entra nas questões. Tá? Então, muito se fala sobre música, né? Mas não se apresenta uma obra, não se ensina escala, não se ensina teoria musical, não se ensina Victor Zuckerkandl, não se ensina Bach, não se ensina, enfim, Boécio e por aí vai. Entendeu? Então, é sempre sobre algo, mas não as obras. Entendeu? O mestre não pode se contentar com isso. Então, aquele que almeja ser mestre, e eu não tô nem aí se alguém tá achando assim, quem que é o Vitor para falar isso? Cara, eu não tô nem aí. Eu sei que essa é a verdade e que eu tenho tentado buscar para minha vida, e eu sei que isso funciona, então eu tô compartilhando aqui, tá? Então isso serve para todo mundo, todos nós, tá bom? Então, mais foco em conhecer as obras, em ser do que parecer, do que contar, do que aparentar, tá bom? Então, isso é muito importante para todos nós, tá, pessoal? É uma coisa que deve ser muito cara para aqueles que estão vendo a vida de estudos, tá? Quantas pessoas, cara, ficam... Olha, esse é um problema crônico do Brasil, tá? Nos últimos 10 anos isso explodiu, assim, né? Nos últimos 3, então, meu Deus do céu, nos últimos 3, 5 anos, caramba, cara, pessoas querendo saber latim, grego clássico, metafísica, sem saber a gramática da língua portuguesa, entendeu? Por quê? Para falar que tem lá a metafísica de Aristóteles, né? Que eu já li tal artigo da Suma Teológica. Tá bom, mas você já leu Esaú e Jacó? Você conhece a prosa, a poesia do Brasil, de Portugal? Por isso que eu falei disso no episódio anterior, né? Você sabe gramática latina? Você já estudou latim? Gramática lá do professor Napoleão, do padre João Ravisa, né? Não. Então, assim, a pessoa vai pulando, cara, e vai embora e não volta mais. Só acaba deixando várias lacunas, né? Então ela vai acabar vivendo uma pseudo-vida intelectual, entendeu? Uma vida intelectual que não é muito honesta, sabe? É com ela mesma que eu tô dizendo. Beleza, pessoal? Então, atenhamos-nos à ordem, que é uma libertação, tá bom? Então vamos lá, olha só. A ordem das disciplinas, vamos começar aqui, eu não vou falar a ordem inteira de propósito, tá? A primeira arte da ordem das disciplinas não poderia ser outra. Não poderia ser outra, senão a gramática. Assim como eu disse que o intelecto, por ser discursivo na sua maneira de aprender a realidade, de inteligir, ele precisa de uma ordem, é exatamente pelo intelecto ser discursivo e dependente, majoritariamente, da linguagem, que a gramática ela vem primeiro. Por quê? A gramática nada mais é do que a arte de bem escrever e de ler bem. Tá certo? Vejam, assim, para sermos rigorosos aqui, não confundam gramática com linguagem, tá bom? Os linguistas padecem um pouco desse problema, tá? O pessoal da linguística. Cuidado com isso, tá? Linguagem, para sermos mais rigorosos, diz respeito ao falar e ao ouvir. Perfeito? Então é mais o lado, a faceta prática da língua. Perfeito? Enquanto a gramática, que é a arte de escrever e ler bem, vai ditar
o nível e a qualidade da linguagem. Perfeito? Então, sem uma boa gramática, sem uma boa arte de escrever bem, tá? É impossível você ter uma boa linguagem. Impossível. Uma é uma espécie de prolegômeno, né? Uma espécie de introito da outra. Tá? Então, não tendo uma boa gramática e não tendo uma boa linguagem, é impossível você ter um bom pensamento, um bom juízo. Tá? Por quê? O intelecto é discursivo. Isso ficou claro nos 2 episódios anteriores e no episódio sobre a literatura, né? Que a gente falou, acho que é episódio 2, né? Por quê? Você não tendo uma precisão na maneira como você se expressa, não tendo uma exatidão, uma ordem, né? Quando você se expressa nas suas frases, nas suas orações, nos seus textos, né? Não tendo até, às vezes, uma cadência para aqueles que são escritores, né? Uma musicalidade na poesia. Musicalidade não, um ritmo, né? Poesia é sobre ritmo, não é sobre rima. Rima é um acidente da poesia, tá? Não tendo esses aspectos na gramática, a univocidade dos termos que tem que ser unívocos, né? É inevitável que tenha termos equívocos, né? Se você juntar o equi, o prefixo equi com votis, mesma voz, equívoco quer dizer que uma mesma voz significa 2 coisas diferentes, tá bom? Então, 2 referentes têm o mesmo signo, tá certo? Isso é o equívoco. Inclusive, essa é uma precisão linguística impressionante. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? A diferença de erro, falha, equívoco e aí por diante, né? Desvio e tal. Então, é uma precisão que os poetas têm, por exemplo. Tá? Então, equívoco é quando você, com o mesmo signo, quer significar uma coisa e acaba sendo significado como outra. Isso é equívoco. Tá? E é natural, depois dessa digressão, vamos voltar aqui, voltando ao tema, é natural que a língua tenha termos equívocos, isso é óbvio, né? Ninguém... É igual a palavra molho, né? A grafia de molho de chave, molho de macarrão, e aí por diante, né? Está implícito no diálogo crátilo, né, de Platão, né? Quando ele... Implicitamente ele vai tratar da convencionalidade da língua, né? Então, tá mais que claro, para você que já está aqui no episódio 16, tá mais que claro que é impossível tu ter uma boa filosofia, um bom pensamento, um bom desenvolvimento intelectual sem a gramática, tá bom? Porque a gramática é a arte da palavra. Inclusive a etimologia latina é exatamente isso, né? Grama, que na verdade vem do grego, é palavra em grego, tá? É exatamente isso, né? É palavra, ou inscrição também pode ser. Então, como que deve se dar o estudo da gramática, já que ela é meio que o início de tudo? Como é que você vai estudar lógica, ler livros, escrever, fazer exercícios de física, ou entender metafísica, ou pensar sobre a poética e ler a poética, se você não sabe a gramática, você não sabe a língua, você não sabe o meio onde se dá toda a intelecção dos seus autores, onde o meio pelo qual acontece a comunicação supratemporal das obras, né? Como é que você vai entender Camões sem ter uma boa base gramática? Né? Não tem como, entendeu? Então, ela é o início de tudo. A ordem das disciplinas começa pela gramática. Vocês vão perceber que esse início ele coincide com o trivium, tá? Então, a gramática é o início. A gramática nada mais é uma outra maneira de pensar. Meio que é a arte de você codificar e decodificar a realidade, né? Fazer a ponte entre referente e signo de maneira precisa, né? E aí, como que se deve dar o estudo da gramática, né? É simples, tá? A gente não pode cair nem numa espécie de normativismo, como é o ensino da gramática no Brasil hoje, né? O ensino da gramática no Brasil hoje, os professores de língua portuguesa, em geral, sempre há exceções louváveis, né? Em geral, eles chegam e colocam uma série de regras no quadro, né? Não devemos cair nisso. E, por outro lado, também a gente não deve ensinar a gramática, a arte da gramática, somente pela leitura, né? E esperar que, pelo método natural, você consiga deduzir todas as regras, né? E saber os porquês das regras. Isso não é possível, tá?
Então, a gramática, ela ao mesmo tempo, ela deve ser alicerçada nas regras morfológicas, morfossintáticas, né? Ou seja, na gramática normativa, sim. Deve ter regra, sim. Tá? Então o estudante ele deve aprender o que é o adjunto adnominal, o que é o complemento nominal, os tipos de oração subordinada, inversões, reflexões, figuras de linguagem, etc, etc, etc. Deve aprender isso. Só que o fio condutor desse aprendizado, né, a matéria é como se fosse essas regras morfológicas e morfossintáticas, né? A matéria no sentido aristotélico aqui é como se fosse isso, na gramática. E a forma, ela deve ser conduzida pelos melhores exemplos, os altos exemplos da língua, né? Que são as obras literárias, tá? Então, poemas, prosas, romances, e por aí vai, tá certo? Até boas músicas, tá? Que são exemplos do uso belo e do uso bom, preciso e simples, de certa maneira, da língua, tá bom? A ideia de que a gramática, pessoal, ela deve servir a linguagem, né? A gente já viu a distinção entre as duas, ela é falsa, tá? Então, sem gramática, a linguagem degenera. A gramática que é o princípio. Um bom exemplo disso são as línguas ágrafas, né? As línguas que não têm escrita, como as línguas indígenas, as línguas tribais. Você vê a multiplicidade de línguas que se forma devido à falta de escrita, devido à falta de unidade, né? Então, vai degenerar, tá? Por falta de precisão e beleza na expressão. Então, é normal que sempre a língua ela vai se ramificando por causa disso, né? Então, acaba tornando o discurso ambíguo, né? Sem gramática, o discurso fica ambíguo, confuso ou até errado, né? Falso, né? Ou seja, já que a finalidade da gramática é o bem escrever e ler, né? De maneira simples, baseado nessas regras, né? E conduzido pelos bons poetas, pelo entendimento e pela forma dos bons poetas, a finalidade sem gramática, ou melhor, sem essa condução, a finalidade se perde. A arte da gramática perde a finalidade. Tá bom? Gramática é a nossa primeira disciplina, tá bom? Poderíamos falar muito mais coisas a respeito da gramática, mas não é possível, tá? Partindo para a segunda disciplina. Naturalmente, o domínio da língua, ele já vai fazendo o estudante meio que ter contato com a segunda disciplina, que é a lógica, tá? A lógica nada mais é do que uma espécie de pré-requisito das ciências, tá? A lógica, ela é sim uma arte também, mas ela também é uma ciência, tá bom? Para falar sobre lógica aqui, e até para falar também sobre poética, a gente vai adotar o padrão aristotélico e o padrão de Santo Tomás de Aquino. Não tem outro aqui, tá bom? Quem melhor entendeu, são os dois filósofos que melhor entenderam essa ordem, tá bom? Depois de aprendida a gramática, uma boa vivência gramatical, né, por meio de leituras, estudos, etc, etc, a lógica é a que se segue. Por quê? A lógica, ela, além de ser pré-requisito, né, uma espécie de uma matéria propedêutica das outras, né, ela vai te dar um senso daquilo que é verdade, perfeito? Já vimos, acho que em alguns episódios atrás, como o intelecto humano opera, né? Ele opera, primeiro, pela simples apreensão, simplex apprehensio. Então, simplex apprehensio, você aprende as coisas de maneira simplíssima, né? Depois do intelecto, ele compõe e divide, de onde vem a palavra, inclusive, ratio, né? De razão, de divisão. E depois vem o raciocínio. Né? O juízo ele vai entrar exatamente nessa segunda etapa, né? A fase da composição e divisão. Perfeito? E aí, o raciocínio vai se dar por meio de silogismos, né? Que é aquilo que a gente aprende em lógica. Para isso, a gente vai se basear no órganon. Para quem não conhece, o órganon aristotélico ele é composto de algumas obras, tá? De Aristóteles. O órganon ele é uma obra, na verdade, é um conjunto de obras de lógica, tá?
Ele é composto pelas categorias, tá bom? Pelo Tratado da Interpretação, ou Peri Hermeneias, ou da interpretação, ou sobre a interpretação, pelos analíticos anteriores, analíticos posteriores, mas o quê? Pelos tópicos e pelas refutações sofísticas, tá bom? O que está implícito aqui na obra de Aristóteles, na obra lógica de Aristóteles, tá? Que existem graus de certeza no discurso humano, tá bom? Então, vamos por partes, tá? Dentro dessas obras aqui, a gente vai... Inclusive, a poética também faz parte, ela compõe, não compõe o órgão, mas ela vai aportar algumas coisas interessantes ao órgão, tá? Que a poética, inclusive, é a arte que se segue. A lógica, ao contrário do que a gente, às vezes, faz na nossa maneira natural de agir, né? Por tentativa e erro, né? A lógica, ela trata, primeiro, do acerto. Ela te mostra o que é certo, o que é verdadeiro, para que você consiga transitar, né, daquilo que é possível, provável e naquilo que é verossímil, entendeu? Então existem graus de certeza, tá? E isso tem a ver com as operações do intelecto, tá bom? E isso, assim, cara, muito se fala, eu não tenho medo de falar nada aqui, tá? Muito foi propagada no Brasil a obra do Olavo de Carvalho, a Teoria dos Quatro Discursos, né, do Olavo de Carvalho, que é uma figura muito polêmica, mas a gente tem que ter honestidade, tá certo? Quando a obra é ruim, vamos dar um exemplo aqui, Pedagogia do Oprimido, que é uma coisa bizarra, né? Pedagogia da Autonomia, ou outras obras aqui do Brasil, né? De pensadores brasileiros. Quando é ruim, a gente fala, tá? Mas quando é bom, a gente tem que reconhecer, independente dos posicionamentos políticos, dos pensadores, isso não me interessa. O que interessa é que ele está falando a verdade ou não. Tá? E a obra Teoria dos Quatro Discursos do Olavo de Carvalho, ela difundiu essa ideia dos graus de certeza dentro do órgão aristotélico. E isso é verdade. Tá? Esse livro do Olavo de Carvalho é um bom livro. Tá? Você que tem nojinho das coisas só porque os autores são polêmicos e não sei o quê, para com isso. Tá? O que importa são as verdades, aquilo de didático que pode nos conduzir à verdade. E essa obra, ela mostra um pouco disso. É verdade que, assim, o pessoal os olavetes, né? A galera que é seguidor do Olavo, dá uma aumentada na obra, né? É verdade, sim. E é verdade também que ele se propõe ali a abarcar tudo, quando, na verdade, a Teoria dos Quatro Discursos não abarca tudo, tá? Ele até justifica porque o porquê de tudo caber ali naquela teoria, mas não é suficiente a explicação, tá? Então, de certa maneira, é insuficiente a explicação dele, mas a obra como um todo, ela traz boas contribuições, tá? Para o órgão de Aristóteles. É uma chave interpretativa importante, tá? Então, existem sim graus de certeza no discurso humano. A gente pode dividir em 4. Existem mais, tá? Existem, pelo menos assim, ao meu ver, são 5 discursos, tá? Não são 4, eu sou mais da perspectiva... Como eu tenho mais influência tomista, aristotélico tomista, então acaba que entra mais um, tá? Mas isso é assunto para outro episódio. Mas, dentro da lógica, é interessante pensar nesses 4 sim, tá? Então, o nível poético, o nível da imaginação, o discurso poético está no nível que é do possível, né? Daquilo que pode ser elaborado pelo discurso humano. Não é daquilo que é verdadeiro, não, é do possível. Então, está no nível da imaginação. Claro que dentro do possível está excluído o impossível, o contraditório, né? Parece óbvio, mas o discurso do possível não abarca um círculo quadrado, um elefante em forma de árvore, não tem como, tá? Então, o primeiro nível é o possível, que é o poético, que se trata do possível. O segundo nível é o retórico. O nível retórico, ele trata daquilo, ele trabalha com as possibilidades
e ele faz o ouvinte ou o leitor suspeitar a verdade. Então, o retórico ele já está no nível do verossímil. Tá? É aquilo que é possível, mas também é plausível. Tá bom? Tá claro? Então, retórica se trata disso. Perfeito? O nível, subindo mais um degrau, no grau de certeza, está o nível dialético. O que é o nível dialético? São aquelas proposições, tá? Aqueles silogismos obtidos a partir da retórica, que são prováveis e são postos um contra o outro. É uma espécie de confronto, né, para se atingir um grau acima, que é o grau analítico, tá? Que é o grau de ciência, o grau de certeza, né, de verdade apodítica. Né? É aquela coisa que é demonstrável pela lógica. É aquela coisa que, se não for verdade, toda a realidade é uma mentira e tudo aquilo que você pressupôs também é falso. E aí é um absurdo, logo aquilo é verdade. Né? Então, por exemplo, antes de falarmos de exemplo, né? Este último é o nível da lógica, é o nível analítico. Então a lógica, ela diz respeito àquilo que é certo e verdadeiro, para que você possa pegar aquilo que é possível, né? Transitar naquilo que é verossímil e dominar a dialética. Tá? Então, sem a lógica, que é a ciência do certo, de certa maneira, é a ciência dos silogismos, né? Cuidado para não cair no logicismo, né? Logicismo é uma espécie de... é o ergotismo também, né? Que é o silogismo exagerado, né? As pessoas falarem que tudo se reduz à lógica, né? Coisa de maluco. Então, cuidado para não cair nisso. Mas a lógica é a ciência do certo, né? Então, não é possível você transitar com êxito, né, e aproveitar coisas que estão no âmbito do possível, do retórico e do dialético, sem saber a verdade, entendeu? Então, por exemplo, a existência de Deus, né? A existência de Deus é uma verdade apodítica, porque você tem diversas vias, né, de silogismos perfeitos que levam a uma conclusão apodítica, uma demonstração que existe sim um ato puro, um ser que é primeiro motor imóvel, tá? Criador de todas as coisas imateriais e materiais. Então, isso é conhecimento apodítico, por exemplo. Então, se os neo-ateus aí, os ateuzinhos de internet, soubessem lógica, não ficariam por aí falando, é problema de Epicuro, né? Se a Deus é 100% amor, não, se Deus é amor e onipotente, porque o mal existe, não sei o quê. Se essas pessoas soubessem lógica, não teria esse tipo de coisa, tá? Porque se você souber que o mal, ele não é um ente, ele é um acidente, tá? Acabou, né? O problema de Epicuro é só uma brincadeirinha, é aula 1 de lógica, entendeu? Então, a lógica é muito importante, tá certo? Para você não cair nesses desvios, entendeu? Para você saber aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Então, a lógica, ela é um pré-requisito para todas as outras ciências, tá bom? Bom, fica também uma dica, se você já tem uma vivência na gramática, na literatura, não há problema nenhum em você avançar para a lógica. Cara, a ordem das disciplinas ela é uma espécie de espiral. Você vai sempre voltar na gramática, vai sempre voltar na lógica, você vai estar lá na história, lá na política, lá na metafísica, você vai voltar na gramática, entendeu? Na poética, normal isso aí. Não é a ideia da ordem das disciplinas fixar gnosticamente, né, meu Deus, um cume do conhecimento. Isso não existe, pessoal. Não existe, tá bom? É saudável para o nosso intelecto essa espécie de espiral, essa espécie de retorno constante, tá bom? Então, a lógica, ela é, de certa maneira, propedêutica e ela deve ser estudada da seguinte maneira. Eu acho o órgão aristotélico sensacional. Então, se você já tem alguma vivência, já leu algumas obras, você escreve bem em português, você não comete erros, né? Igual
confundir o infinitivo do verbo com a conjugação da terceira pessoa do singular, né? Tipo, está, estar. Se você não comete erros básicos, você já tem uma formação. Esse negócio é meio meme, né? Por isso que eu falei aqui. Se você já tem uma formação boa na gramática, você já leu alguns livros de literatura, escreve bem, consegue expor bem suas ideias, né? Você sabe, está habituado à norma culta da língua, não hesite em partir para as obras de Aristóteles, tá? Não hesite, não hesite. Então pode ir ler as categorias de Aristóteles. E ler com muita calma, tá? Não, esquece esse negócio de ler o livro para falar que leu. Tá bom? Esquece isso. Os escritos de Aristóteles exigem atenção, existem estudo, exige voltar algumas páginas, tá? Coisa mais normal do mundo. Como é que você vai ler Aristóteles de uma vez só, assim, tipo... Só gênios conseguem ler tudo e aprender tudo de uma vez só. Tá? E gênio, não é gênio tipo ganhador do prêmio Nobel, não. De matemática. É gênio tipo Santo Tomás de Aquino, entendeu? Então, não é assim que funciona. A gente precisa ter calma, tá certo? Pode ler as categorias com calma, pode ler o sobre a interpretação. Leiam os comentários de Santo Tomás de Aquino às obras de Aristóteles, porque ler só a obra de Aristóteles, principalmente o Peri Hermenéias, que é o sobre a interpretação, é obscuríssimo. Eu acho que é a obra mais obscura de Aristóteles, assim, de longe, entendeu? O comentário de São Tomás de Aquino sobre a interpretação eleva a obra a um nível, sim, monstruoso, entendeu? Elucida tudo. Então leiam com calma, tá certo? Estudem essa obra. O comentário de Tomás de Aquino sobre a interpretação está publicado pela Vide Editorial, eu acho. Tá? É um livro azul bebê. Tá? Recomendo fortemente. Leiam também os analíticos anteriores, os analíticos posteriores, os tópicos. Tá? Então, partam para a lógica. Partam sim para a lógica. Tá? Tem um livro de lógica, que é aquele livro do professor César Mortari, que é muito bom também, mas se você já tem uma formação em lógica, você está acostumado com matemática, com exatas e tal, assim, é importante, mas eu não acho indispensável. Vai ter gente que vai me julgar aí, mas não é indispensável para aqueles que já têm uma boa lógica, tá? O livro do professor César Mortari, mas é um excelente livro. Para aqueles que gostam, vale muito a pena, tá? E para aqueles que tiverem dificuldade também, recomendo, tá bom? Então, vão para Aristóteles sem medo. Não tem esse negócio de você tem que ler toda a literatura nacional, toda a literatura italiana, inglesa, latina, russa, americana, francesa, antes de ir para a filosofia. Para com isso, tá? Você consegue perfeitamente conjugar as coisas, tá bom? É até saudável. Tudo bem? Beleza? Pessoal, nossa terceira disciplina. Então, passando pela gramática, pela lógica e agora chegando na poética. Muito cuidado com isso aqui, tá? A gente vai usar o termo poética aqui no sentido aristotélico, né? Eu tô pegando emprestado aqui o título da obra poética, tá bom? Peripoéticas, né, de Aristóteles. Vamos lembrar aqui, né? Lembram a distinção das artes, perfeito? Existem as artes que são as ciências, né? Ou melhor, são as artes do agere e as artes do facere. Então, algumas artes são do agir, como a ética, a política, né? a moral, perfeito? E algumas são do facere. Então, eu já falei isso aqui, né? Você faz com as artes, elas servem a um fim maior, tá bom? A ética, ela serve à moral, à bondade, né? A política, ela serve ao bem comum, né? A pesca, que é uma arte servil, já não é mais uma arte do agere, é uma arte do facere, ela serve à alimentação, à nutrição do corpo, né? A própria arte, o pessoal fala, gastronomia não é arte. É sim, mas não é arte do belo, né? O pessoal quer falar que é arte do belo. Não é arte do belo, pô, para com isso. Gastronomia culinária, ela é uma arte servil, tá? Ela é uma arte do facere. Ela visa nutrir o corpo, né? Então, fora as artes servis, tem as artes liberais. As artes liberais, como a gente viu antes, elas servem à alma, perfeito? Então,
Dentro das artes liberais, podemos dizer, por analogia, tá? Não é propriamente isso, que as artes do belo também servem ao fim intelectual, tá bom? Por poética aqui, nesse episódio aqui da Ordem das Disciplinas, vamos tratar das artes do belo, tá? Mas é arte como um todo, mas principalmente das artes do belo. Então é de fato uma arte. Então a disciplina, ou melhor, a arte da poética, que nós vamos entender aqui por analogia, perfeito? Porque não é exatamente isso. Vamos estender aqui o conceito a todas as artes do belo. Elas são disciplinas, ou melhor, compõem uma disciplina da poética, que se chama poética, nessa ordem das disciplinas, tá bom? E aí, poética, no sentido aristotélico, são todas as artes do belo. Claro que, estritamente, no sentido da obra da poética, você vai ter ali o teatro, a literatura, né, e a poesia, né, que é um caso particular da literatura. Literatura e o teatro é aquilo que Aristóteles trata na sua obra poética, mas, como o próprio Aristóteles ele deixa subentendido na própria poética, tá? Na política também, todas as artes que têm isso de belo, né, que visam esse fim de beleza e de bondade, tá? Elas são também artes poéticas. Até porque, quem assistiu o episódio 4, que é só sobre a poética, né, vai saber bem disso. Poietikes, ou poien, é o verbo fazer em grego. Poien é fazer. Então, são artes que você faz para um fim específico. Que no caso das artes aqui, do belo, as artes poéticas, são, o fim de todas essas é a beleza. Perfeito? Cara, já falamos sobre a beleza no episódio 5, e eu vou pular aqui a definição de beleza, os aspectos da beleza, todas as nuances, mas vamos relembrar o essencial, tá? Essas artes do belo, vamos relembrar aqui as artes do belo, são literatura, perfeito? Literatura, teatro, tá? Cinema, arquitetura, dança, escultura, falta o quê? Pintura, perfeito? Então, são 7 artes do belo que nós temos aqui. Todas essas têm uma finalidade, que é aquilo que se chama de beleza. O transcendental do ser, beleza. Inclusive, pretendo um dia fazer um episódio sobre a querela dos transcendentais, a querela dos universais. Será mesmo que a beleza é um transcendental do ser? Sim. A gente vai falar sobre isso. Mas, o que é beleza? Já falamos sobre o que é beleza, como ela se manifesta, sobre as artes do belo, etc, etc, etc. Mas a beleza em si mesma, tá? A beleza do objeto artístico, não é suficiente para atender a finalidade da poética, tá? Por que a beleza do objeto artístico não é suficiente? Do objeto de contemplação, de visualização e por aí vai, né? Porque ainda assim, o objeto em si sendo belo, tendo aqueles atributos que nós falamos no episódio 5, acho que é episódio 5, né? Ele tem que apontar para uma boa finalidade, tá? Então, ele tem que fazer aquele que está contemplando o objeto artístico, tem que nos fazer propender, meio que inclinar, né, a nossa alma à verdade e à bondade, tá certo? Ou, como é o caso do pintor Jerônimo Bosco, ou Hieronymus Bosch, pelo horroroso, pela pintura daquilo que é horroroso, não feio, tá? Não feio, horroroso, é diferente. Pela exposição ordenada do horrível, fazer o homem se afastar do mal e daquilo que é falso. Tá? Essa definição é bem tomista. Tá? Eu peguei essa definição aqui 100% do professor Carlos Noguet, que, para mim, ela cabe perfeitamente nas artes do belo. Tá? Recomendo muito, inclusive, esse livro.
da Arte do Belo, do professor Carlos Nogueira, que ele se aprofunda longamente nesses temas aqui, tá bom? Então, não basta que o objeto seja belo, ele tem que também ter essa finalidade ajustada. O exemplo mor disso aqui é a poesia de Charles Baudelaire. Não tem outro exemplo melhor que isso aqui. Baudelaire, ele vai ter uma forma, uma técnica, assim, uma maneira de... Cara, é meio que... É um talento quase sobrenatural que Baudelaire tem, tá? De usar as palavras de uma maneira lindíssima, né? O ritmo perfeito, em francês, é uma coisa maravilhosa. Mas vai ver para onde que a poesia dele aponta, né? Desvirtua completamente o senso moral daquele que está lendo, né? Não é que desvirtua de maneira assim, não é que te inclina necessariamente para o mal, mas a finalidade daquilo está desajustado, né? Então acaba confundindo o leitor, principalmente o leitor inexperiente e o leitor sem muitas bases, né? Então, a poesia de Baudelaire é o grande exemplo disso aqui, né? Baudelaire, ele tinha essa característica de falar uma coisa satânica, bizarra, imoral, assim, atroz, com uma forma lindíssima, tá bom? Então, não é suficiente. E destaque-se bem uma coisa aqui, não é, no caso do Hieronymus Bosch, do Jerônimo Bosco, né, dos quadros dele, inclusive eu vi um quadro dele maravilhoso no MASP, eu vi um quadro dele no MASP e no Musée d'Orsay. Ambos os quadros, cara, dá pra ver claramente que aquilo ali não é feio. Aquilo ali é horroroso, é diferente. Horroroso é aquilo que impele horror, tá? Mesmo que aquilo ali cause horror naquele que está contemplando e o afaste do mal, de certa maneira, porque a pintura dele mostra vamos dizer assim, a colheita do plantio do mal, de certa maneira, né, dos vícios, dos pecados e por diante, aquilo ali ainda tem certa ordem, tem certa beleza, tem certa decência, essa é a palavra, entendeu? Então, não é uma pintura feia, sabe o que eu estou dizendo? É uma pintura ordenada, mas que é horrorosa, que acaba, no fim das contas, sendo bela, entendeu? Paradoxalmente. Tá? Não é um Pablo Picasso da vida que é só feio, entendeu? Ou as arquiteturas modernistas que são só horríveis mesmo, assim, feias, não apontam para nada, né? Então, a beleza é isso. As artes poéticas, ou melhor, as artes do belo, elas têm a finalidade de inclinar aquele que está contemplando para o bem e para a verdade, tá bom? Recomendo muito, pessoal. Dicas práticas, tá? Frequentem, eu já falei isso no episódio 5, tá? Uma alma que não se expõe à beleza com frequência, ela tende a ser menos alma, de certa maneira, tá? Ser menos rica, captar menos nuances, né? Ser destemperada, reduzir um pouco sua capacidade de percepção, né? De apuração da realidade. A falta de beleza faz isso, né? O ser humano fica mais bruto, né? Então, cara, frequente beleza. Tenha o hábito de gastar dinheiro. A gente gasta dinheiro com tanta besteira, cara. Gaste dinheiro com bons livros. E não só livro. Livro é a parte mais fácil. Você compra livro, você bota na estante, aí fica igual esses marqueteiros aí, né? Cheio de livro assim pra mostrar que tem e não leu nada, né? Os marqueteiros são assim, né? Não leu nada, mas tá lá, cheio de livro, né? Claro que nossos ouvintes aqui não são assim. Mas o livro ele é muito conveniente, mas assim, faça um esforço a mais. Gaste dinheiro com concertos, tá? Com apresentações de balé, por exemplo, que é a coisa mais linda, né? Aqui em Brasília, eu acho que vai ter esse ano, para quem é de Brasília, vai ter a apresentação de um grupo de balé com o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, aqui em Brasília. Eu acho que vai ser em maio. Eu estou pretendendo ir. É uma maravilha o balé, né? A dança balética, que é a dança arte do belo por excelência. Não é a dança baixaria aí não, tá? Não é a dança sensual, não é isso não, tá bom? É a dança balética, por excelência, que é a arte do belo.
Então, quando a finalidade ela é deturpada, você acaba não tendo exatamente a completude da beleza ali, tá bom? Pessoal, eu acho que nesse episódio ficou claro, né? Então, as 3 primeiras disciplinas, nessa ordem, são a gramática, em segundo lugar, e sequencialmente, né? Mas não excluindo a primeira, sempre compondo, como uma casca de cebola, tá certo? Como se fosse uma cebola. Em segundo lugar, a lógica. Em terceiro lugar, a poética, ou, com a conotação que nós usamos aqui, as artes do belo, tá certo? Então, esses 3, eles compõem meio que esse início. Propositalmente, eu deixei esses 3 juntos, que eles têm uma coesão, uma conversa maior entre eles, eu acho que é mais fácil o entendimento. Tá bom? Pessoal, essa ordem é de suma importância, tá? Não desprezem isso aqui. Então, você que chegou até aqui, não joga isso fora. Tenta pôr em prática. Você vai colher os frutos disso rapidamente. Rapidamente. Tá? Vai te deixar mais em paz, você vai ver mais progresso nos seus estudos, mais direção. Você vai conseguir enxergar algumas coisas que você não enxergava antes na sua vida de estudos. É muito salutar ter esse senso de ordem, um senso de camadas nos estudos. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo episódio com os restantes das disciplinas. Espero que tenha sido uma boa introdução. Beleza, meus amigos? Valeu, até semana que vem. Até mais. Valeu, Deus abençoe vocês.